Muito boa tarde. Portugal vive hoje o primeiro dia do estado de emergência, declarado ontem por Marcelo Rebelo de Sousa, através de um decreto que foi aprovado pelos Parlamentos Nacional e também das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Efetivamente, o decreto de Marcelo Rebelo de Sousa baliza aquilo que o Governo não pode usar em matéria de emergência nacional e essas medidas que vão ser conhecidas nas próximas horas foram já em grande parte avançadas pelo Primeiro-Ministro depois da reunião do Conselho de Ministros que teve lugar durante todo o dia e que acabou há cerca de 1h30 atrás. No essencial já são conhecidas algumas medidas e certamente não serão conhecidas todas, algumas já dá para analisar, outras levantam muitas dúvidas. Há certamente muitas dúvidas também aí em casa por parte dos nossos telespectadores que ouviram e viram a comunicação do Primeiro-Ministro, viram pela televisão, ouviram pela rádio, através da Antena 1 Açores e, portanto, nesta altura já há um rol de dúvidas que se vão desfazer ao longo das próximas horas, creio eu, com o esclarecimento cabal daquilo que António Costa anunciou. Neste programa, que pode ouvir na Antena 1 Açores e ver na RTP Açores, vamos abrir um espaço exatamente para tentar perceber, analisar algumas dessas medidas. E vamos abrir também à participação dos nossos ouvintes e telespectadores que podem ligar para o 296 20 27 67 e colocar as vossas questões. O número de resto fica aí nos vossos ecrãs. Há uma pergunta também a que podem responder e eu vou apresentar-vos o meu convidado. Chama-se Fernando Rocha, é advogado, de resto colaborador também da RTP Açores Espaços. Dr. Fernando Rocha, agradeço-lhe o facto de ter acedido a estar aqui, um pouco à pressa, porque tudo isto também tem sido à pressa, desde, enfim, as medidas que começaram por ser tomadas anteriormente até à declaração do estado de emergência. Vivemos um momento histórico em Portugal? Eu penso que sim. Vivemos um momento histórico e até porque a nossa história faz-nos falar de outros surtos epidémicos graves contados por nossos avós, como a peste, salvo erro, 1900 e ali no princípio, 1920, que vitimou muitas pessoas aqui, e daí para cá nunca tivemos um surto com esta dimensão. Um surto com a dimensão efetiva que está a acontecer, mas também com uma certa coloratura daquilo que poderá vir a acontecer. Nós temos a sensação, e todos nós, de que as mortes estão a ocorrer em outros países, em Portugal, felizmente ainda poucas, mas temos a percepção de que se trata de uma espécie de uma garra que vai eclodir cada vez de maneira mais forte, com uma série de consequências, nomeadamente com resultados de contaminações que foram silenciosamente acontecendo sem as pessoas se aperceberem, e de que, quando se revelarem e quando eclodirem em doença efetiva com os sintomas, pode levar a uma situação, digamos, catastrófica. E em termos políticos, vivemos também um momento histórico, não é? Depois do 25 de Abril, houve um estado de emergência, este é o segundo. Em termos políticos, vemos um Quem momento... viveu no regime da outra senhora e vive agora em democracia, em 40 anos depois, é uma sensação um bocado esquisita. Vivemos um momento histórico porque a abordagem do problema acaba por ter sempre uma certa componente política, uma certa componente partidária, uma certa gestão do timing e do que cada um faz. Há sempre uma ponderação em cada ator político entre aquilo que é suposto e que deve fazer e aquilo que implica de sacrifício pessoal e, portanto, há sempre uma ponderação do custo-benefício e o que leva a algumas atitudes realmente que fazem pensar, e poderemos abordar isso se for necessário, que às vezes as medidas não vão tão longe quanto deveriam ser, porque ninguém quer pagar o preço daquilo que é impopular. Um estado de emergência, com suspensão de algumas liberdades, direitos e garantias. Uma suspensão curiosamente, muito mitigada, muito suave. Sim, curiosamente permitidas pela democracia. Só a democracia permite isto, não é? Eu diria que a democracia permite que esta suspensão seja feita por vontade democrática, porque em sistemas que não são democráticos, esta suspensão, digamos, é uma suspensão permanente, é, digamos, um provisório efetivo e permanente. Muito bem. Marcelo Rebelo de Sousa atuou como deve atuar, ao abrigo, enfim, da Constituição. E o estado de emergência, no fundo, tem que ser decretado, não é? O estado de emergência é uma faculdade que pertence ao Presidente da República e é um poder-dever e, portanto, deve usá-lo se justificar. O Presidente da República entendeu, neste momento, decretar o estado de emergência. Penso que o fez bem. Há quem critique. Houve alguma tibieza, algumas hesitações, nomeadamente na Assembleia da República, na votação a favor do estado de emergência por um ou outro partido. Eu penso que o fez bem e podemos também explicar isso porque fê-lo talvez no momento próprio, embora esse momento próprio se possa decompor, na minha opinião, em duas perspectivas. Uma delas é o momento próprio em termos meramente de saúde, penso que foi tarde.
Outro é em termos de eficácia e de receptividade pela população, em que eu penso que terá sido um momento mais ou menos certo. Em termos sanitários, porquê? Em termos de saúde, porque com a evolução desta epidemia e a propagação, o ataque, quanto mais cedo for, mais contundente for e mais radical for, melhores resultados e melhores benefícios e menos danos permite... Essa ideia parece-me comum a todo o país. Permite no futuro. Aliás, pública. se me permite só 30 segundos, porque a história ensina-nos muito. Conta-se sempre uma história, poderá ser lenda ou não, da altura da Revolução Francesa, com toda a conturbação que havia, manifestações, arruaças, a populaça, digamos, enfurecida. Havia um general que, para dispersar uma manifestação, o primeiro tiro que mandava dar era precisamente para as pessoas. E é evidente que chegou a ser criticado por isso, porque dizia-se, não dás 2 ou 3 tiros para o ar, dás logo para as pessoas, matas 2 ou 3, feres 10 ou 15, e ele dizia, a experiência o que nos diz é que vocês dão 2 ou 3 tiros para o ar, a população enfurecida quando avança, vocês têm que matar 30 ou 40 e ferir 200 ou 300. Eu, quando ataco de início, disperso imediatamente, isto é, embora a contragosto, mas minimizo o risco e minimizo os efeitos. Exatamente. E, portanto, em termos de declaração de estado de emergência e de cortar este ciclo de propagação, eu penso que mais cedo teria sido melhor. Porquê é que eu digo que talvez tenha sido o momento próprio? Porque decretar o estado de emergência muito mais cedo, sem termos a percepção todos de que ele é necessário, se não levar uma adesão das pessoas e compreender e, digamos, e a toda a gente aceitar, depois também é difícil de praticar. Claro. E é difícil de impor, porque não é possível todo o sistema funcionar contra 10 milhões de pessoas. Acha que o Presidente da República percebeu que haveria aqui um clima favorável? Eu penso que ele entendeu, digamos, percebeu e tem a intuição, digamos, inteligente e com uma acuidade muito grande de qual é o momento próprio. Aliás, todos nós sabemos que ele é um homem inteligentíssimo. Claro. e, portanto, não se espera dele senão essa acuidade. Muito bem, vamos entrar aqui nos meandros do decreto, não podemos calculizar todo, nem sequer o conhecemos em toda a dimensão. Daquilo que se conhece, o que é que o Dr. Fernando Rocha... Do decreto do Presidente da República? Vamos ao decreto do Presidente da República primeiro. Sim. Daquilo que conhece e daquilo que conhecemos, daquilo que nos parece, o decreto baliza a atuação do Governo. É obrigatório. O decreto tem várias perspectivas. Uma delas tem a ver com a própria introdução, que é obrigatória, que tem a ver com a própria justificação do porquê. A declaração do estado de emergência é uma situação excepcional e, portanto, trata-se de uma situação clara em que só vai ser permitido aquilo que estiver tipificado na lei e expresso, não há interpretação analógica, não há interpretação extensiva. E, portanto, ele tem que necessariamente balizar, desde o momento de entrada em vigor ao minuto até à cessação dos efeitos, e os poderes até onde pode ir o Governo. Portanto, isto é uma baliza, é um limite que o Governo não pode ultrapassar. Para os estudiosos de ciência política e para os juristas que têm algum interesse nisso, é interessante ler até o próprio preâmbulo, porque o próprio preâmbulo e a justificação dos motivos, para já, consolida em termos de motivação porque é que se chega a este ponto. Por outro lado, também é extremamente bem escrito e muito inteligente porque ele próprio faz uma gradação ao longo do preâmbulo, em que mostra como é que as coisas começam, como é que vão evoluindo e em cada momento anterior a decretar o estado de emergência, de certa maneira, ele autojustifica-se, dizendo, ainda não, neste momento, há 2 ou 3 dias, há 5 ou 6 dias, ainda não era o momento próprio, é agora o momento próprio que chegamos a este ponto. E ao longo do decreto, vai, digamos, estabelecendo os limites e, nomeadamente, se permite só, vim em viagem e ouvir outra vez de novo a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro e até achei engraçado aqui um pequeno pormenor, que é quando ele refere que os voos da TAP continuam a existir para os Açores. Exato. Bom, isto liga diretamente com o próprio decreto do Presidente da República, porque, repare, o argumento que ele usa é precisamente de que não pode ser quebrada a contiguidade do Estado unitário. E é precisamente o número 3 do artigo 5º do Decreto do Presidente da República que diz que, em caso algum, pode ser posta em causa o princípio de Estado unitário ou a continuidade territorial do Estado. Em relação a isto, faço uma pequena crítica, que é o seguinte. Esta questão aqui decretada, como é evidente, nunca pode estar em causa o princípio de Estado unitário. Mas a questão dos voos existirem ou não, assim como as comunicações entre o Minho e o Algarve, não tem a ver com a unidade do Estado.
tem a ver com questões sanitárias. E, portanto, não me repugnaria nada que os voos se mantivessem, assim como os voos da SATA, mas por razões de transporte de mercadorias, por razões de força maior e não próprio por aquilo que me parece aqui ter havido uma pequena declaração de princípio político. Isso não é desnecessário, porque eu penso que as questões são pacíficas, todos nós temos o sentido de Estado unitário e, portanto, poderíamos ter ido um pouco mais além nesse corte da transmissão. Daí vamos saltar para as medidas que António Costa anunciou há pouco, mas para já vou permitir a entrada da primeira chamada. Cátia Melo, Liga de São Miguel. Boa tarde, Cátia. Sim, muito boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a questão. Portanto, eu gostaria de saber, portanto, a atividade de cabeleireiro, poderá, portanto, a gente se pode abrir. Desculpa, a atividade é de? Cabeleireiro. Cabeleireira. Posso responder já? Bom, em relação a esta questão, quer desta atividade, quer de todas as outras atividades, é preciso também deixar muito claro para as pessoas o seguinte: as restrições, o próprio decreto a declarar o estado de emergência, as medidas por decreto-lei que vão ser publicadas e entrar em vigor, é preciso ter em conta que qualquer lei, mesmo a questão do decreto que declarou o estado de emergência, só entram em vigor e só têm aplicação depois de promulgadas, assinadas e publicadas. Portanto, não há leis sem serem publicadas. Isto para dizer o quê? Neste momento, ainda às 18 horas, estava a consultar da República, ainda não havia a publicação do decreto-lei. É natural que ocorra durante o dia, porque os meios eleitorais que nós temos para entrar em vigor eventualmente à meia-noite, mas é preciso ver que só com a entrada em vigor do decreto-lei que vamos ver exatamente a extensão, quais as atividades que efetivamente estão abrangidas e porque é possível, inclusive, vai haver uma lista, é possível que haja, não sei, mas é possível que haja um anexo, porque é muito, isto é, quem conhece, quem lida muitas vezes com a legislação sabe que muitas vezes, além do decreto-lei, quando é preciso enumerar, há listas imensas com a tipificação das atividades. Exatamente. O que quer dizer que é preciso, nós temos que chegar a isso para saber exatamente quais as atividades. Posso desde já dizer que eu não sei como é que é possível a atividade de cabeleireiro com a proximidade que há entre pessoas pode existir ou não e continuar a ser exercida, garantindo o impedir da propagação de qualquer contágio, mas é evidente que temos que esperar para essa lista. Aquilo que eu sugiro é que amanhã as pessoas consultem e tentem saber isto e penso que também as autoridades vão ter uma atitude pedagógica e de informação. A comunicação social, não toda, permitam-me fazer esta crítica, nada da comunicação social sensacionalista, mas a comunicação social que faz serviço público faz um serviço de informação e temos que estar atentos em relação a isso. Percebi das palavras, Cátia, percebi também das palavras do Sr. Primeiro-Ministro que haveria no decreto uma listagem das atividades que seriam encerradas ou não. Mas percebi também logo à primeira que haveria aqui estabelecimentos comerciais de atendimento ao público que teriam de encerrar. Não sei se é o caso dos salões de cabeleireiro, não temos ainda essa informação, nem essa listagem, mas aconselho-a, e o Dr. Fernando Rocha também, a consultar essa listagem amanhã. De resto, ela deve ser publicada nas próximas horas e provavelmente esta noite já ficará disponível. Se me permite, das palavras do Primeiro-Ministro, isto é, dizendo qual é o ambiente, se me é possível dizer, do decreto-lei, penso que a questão efetivamente tem a ver com atividades de contato próximo com pessoas que não sejam absolutamente essenciais, ficarão interditas. Mas temos de esperar, efetivamente, porque não é possível nós estamos a fazer aqui uma afirmação quando a lei é que vai exatamente determinar o que é. Amanhã, às 9 da manhã, provavelmente estamos todos a ver, a examinar e a divulgar, mas precisamos que ela saia para nós sabermos isso. Muito bem. O decreto que declara o estado de emergência, parece-lhe que foi brando? Podia ter ido mais longe? Qual é a sua apreciação? Não. Em relação ao decreto do Presidente da República, penso que não. Eu penso que o decreto do Presidente da República a declarar o estado de emergência abrange precisamente aquelas áreas que são necessárias neste momento. Isto é, para o combate porque estamos a tratar, nós não estamos numa situação de estado de sítio, não estamos numa situação de insurreição, nós estamos numa situação de propagação de uma epidemia. E, portanto, os mecanismos que confere ao Governo, e são muitos, permite tomar, na minha opinião, as medidas todas, nomeadamente em termos de liberdade, de circulação, de restrição de contactos, de permanência em habitação, fecho de estabelecimentos portanto, tem todas as medidas. A questão só, neste momento, é passada esta autorização para o Governo, é até onde o Governo vai, até onde acha que é necessário ir e até onde consegue ir e está disposto a ir naquilo que é preciso fazer. O decreto salvaguarda perfeitamente a questão de que em caso algum há direitos fundamentais que não são postos em causa e
mesmo sem ser o direito à vida e integridade física, o direito à cidadania. Uma questão muito importante na execução do estado de emergência tem a ver com a plenitude do recurso aos tribunais. Isto é muito importante, funciona como uma válvula de escape e de segurança e não põe em causa, que também é fundamental, o direito à informação, porque isso também é muito importante para nós estarmos todos cientes e tranquilos, porque saber a verdade penso que nos ajuda até a lidar melhor com as situações. Claro. Há muita gente a querer entrar no programa, vamos abrir aqui mais um espaço para mais algumas questões. Primeiro, Odília Albergaria. Olá, Odília, boa noite. Pode fazer o favor de colocar a questão? Sim, sim. Faz favor. Sim? Faça favor. Coloque a questão. Boa tarde, dona Odília. Sim, sim. Pode colocar Boa a sua noite. questão. Pode colocar a sua questão. Olha, é o seguinte, eu sou uma das pessoas que vive em Lisboa e estou retida em São Miguel. De qualquer forma, as perguntas que eu gostaria de colocar eram o seguinte. Eu sinto-me preocupada porque no sítio onde vive a minha mãe, em Ponta Delgada, que é no Paim, existe a Cáritas que acolhe pessoas sem abrigo, pessoas destruturadas, e eu continuo a ver as pessoas pela rua ir ao supermercado com garrafas de vinho, etc, etc. Eu penso que é uma forma muito desumana, já que eles já são produto de uma sociedade injusta e, portanto, não sei quem é que lhes põe a mão. Não sou eu que vou pegar no braço de um senhor ou de uma senhora que está a circular aqui na rua e colocá-los na Cáritas. Eu penso que eles deviam ter uma proteção um pouco diferente, até porque as pessoas estruturadas custa-lhes muito mais a acolher ordens ou, pelo menos, diretrizes. Eu não sei como é que a pessoa deve Obrigado, agir. Odília. Sim, já há alguns E a municípios... minha segunda pergunta Já há alguns municípios vai importantes. para Coloca a segunda uma questão. situação que eu verifico que não tem sido falada, que é a questão das prisões. As prisões, independentemente das prisões ser-lhes vedada as visitas aos guardas prisionais e todas as pessoas que lá trabalham. As pessoas que estão na prisão vivem em celas, coabitam em espaços muito reduzidos, têm espaços de lazer em conjunto. Nada disso, pelo menos até agora, eu verifiquei que tenham sido aflorados por alguém com a competência devida. Eu não estou a dizer que não estão a ser tomadas medidas de precaução. Eu não ouço a falar nestas duas situações. Obrigado, Odília. Muito vulneráveis da sociedade. Muito obrigado. Tomamos nota, vamos tentar responder. Vamos agora para Roberto Couto, que liga também de São Miguel. Boa tarde, Roberto. Olá, boa tarde. Boa tarde. E tenho uma dúvida a pôr. A resolução, se é a resolução do Conselho de Ministros, é reajustada ou não à região. E por uma razão muito simples. No 13º, na linha C, isso é completamente descabido para a região, que as atividades de comércio, retalho, e agora apaguei aqui o iPad, desculpa-me ter que reabrir, as atividades de comércio e retalho, como estava a dizer, as atividades de prestação de serviços situadas ao longo da rede de autoestradas e no interior de estações ferroviárias, aeroportuárias, fluviais e nos hospitais, a menos que tenham sido ou venham a ser determinados encerramentos daquelas infraestruturas. Isso é nas que não suspendem as atividades. Ora, isso não se aplica à região. E eu não sei se a região vai reajustar isso para a própria região ou não. É essa a minha dúvida. Ok, Roberto Couto, muito obrigado. É uma questão pertinente. Muito obrigado. Mais uma chamada, antes de respondermos a todas elas. Maria Pimentel, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho um café
E eu quero saber, não tenho explanada cá fora nem nada, eu só quero saber se isso também, essas medidas que o Sr. Presidente pôs lá fora em Lisboa, também vai se adequar aqui, portanto, aqui na ilha. É para encerrar o café. Muito obrigado. Acho que obrigado, boa tarde, obrigado por Fernando Rocha. Vamos responder às três? Vamos, sim, senhor. Em relação à questão colocada para a Dona Odília, coloca uma questão pertinente que liga precisamente com aquilo que eu estava a falar no início, que tem a ver com a necessidade ou não da declaração do estado de emergência. Houve, nomeadamente na Assembleia da República, houve alguns deputados que disseram que não era necessário porque os portugueses estavam a cumprir. E há uma coisa que nós temos que dizer com toda a satisfação e com todo o orgulho, que é 99% dos portugueses, penso e presumo, mas aqui na nossa terra, mesmo nos meios pequenos, as pessoas estão a cumprir, no pequeno comércio, na pequena oficina, em tudo, as pessoas estão a cumprir com um sentido realmente de responsabilidade muito grande. Agora, é o seguinte, a questão do estado de emergência não é para ser aplicada a quem está a cumprir, no fim de contas é isto. Quem cumpre voluntariamente a quarentena, quem toma todos os cuidados, quem não circula, quem fica em casa, não precisa do estado de emergência. Agora, nós temos que ter em conta que há 2 ou 3% de pessoas que, ou por incapacidade intelectual até, como referiu aqui a Dona Odília, algumas pessoas, enfim, que não têm discernimento, etc., qualquer incapacidade mental, ou até por irresponsabilidade, não estão a cumprir e prejudicam, digamos, toda a sociedade. E para isso é preciso haver medidas efetivas que permitam, de forma forçada, impor o cumprimento daquilo que é para bem de todos. É preciso ver que sem a declaração do estado de emergência, os internamentos compulsivos, as medidas de compulsão, de restrição, de impedir a livre circulação, são muito complicadas, sem haver uma ordem judicial. Isso pode resolver aquilo que dizia uma das nossas telespectadoras, de que as pessoas que andam sem destino pela rua terão de ser recolhidas. Terão de ser recolhidas e podem eventualmente até ser detidas. Podem eventualmente, quando a lei for regulamentada, se previr essa situação, porque é possível, digamos, é possível, de acordo com o decreto do Presidente da República, pode ser-lhes dada ordem de recolher e, se não cumprir, estão a cometer o crime de desobediência e, portanto, pode levar, inclusive, à detenção imediata em flagrante delito, estão a praticar um crime. Da questão das prisões. Quanto à questão das prisões, a questão das prisões levanta aqui até uma questão de direitos humanos, como é evidente, que é o seguinte. Em relação à questão das prisões, tem sido uma luta muito grande no sentido de dar melhores condições aos reclusos. Um exemplo, esta nossa espectadora falou de São Miguel e que é uma coisa que nos preocupa a todos, tem a ver com as más condições do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que implica uma intervenção urgentíssima e é evidente que o que é possível fazer e o que é que se consegue fazer no sentido de assegurar essas restrições em termos de não haver contágio. Eu presumo que as autoridades estarão a fazer aquilo que podem, devem fazê-lo. Agora, também tenho, com todo o pragmatismo, eu não sei até onde é que conseguem ir com as condições que nós temos. Seria desejável que fossem tão longe quanto possível e também, sem esquecer, last but not the least, principalmente também o pessoal que lá trabalha, os guardas prisionais, têm as suas famílias e que não podem, de maneira nenhuma, ser sujeitos a esta questão. Quanto à última questão, se me permite, do Sr. Roberto Couto, em relação à questão, aplicação das medidas. A aplicação das medidas. Daquilo que eu conheço, e não sou propriamente constitucionalista, mas daquilo que eu conheço, aquilo que vier a ser decretado para todo o território, mas depende, ao abrigo da lei de base, salvo erro, da Proteção Civil, depende depois da aplicação à região pelo representante da República, digamos, é que faz a aplicação. Atenção. Que é ele que vai garantir a aplicação. Sim, não, mas não é só isso. Mas não é só uma aplicação sozinha. Tem que ser uma aplicação em coordenação e cooperação com o Governo Regional. Portanto, tem que haver uma articulação e essa articulação não só é necessária em termos jurídico-constitucionais, como é desejável e é desejável que seja clara e que seja muito clara no sentido de nós todos precisamos saber exatamente o que é que nós contamos. Aliás, o Presidente da República, Pedro Catarino, fez um comunicado ontem onde dizia que a missão dele ia ser cumprida em estreita articulação com o Governo Regional. Isto é. E, portanto, provavelmente iria acatar algumas especificidades próprias da região. Eu penso... Não aquela da autoestrada, como dizia a nossa... Sim, mas eu penso, isto é, ele quando ele diz isso está a cumprir aquilo que são as normas de boa governação e aquilo que é imposto por lei. E deve fazê-lo e, portanto, é preciso que as equipas, os staffs de cada uma das entidades, quer do representante da República, quer do Governo Regional, se reúnam e trabalhem em conjunto para dar diretrizes consequentes e claras, porque a clareza também é importante para nós sabermos o que é que nós temos que fazer. Quanto ao café da Dona Maria Pimentel, é para encerrar.
Eu presumo que sim. Eu também presumo que sim. Daquilo que eu vi, isto é, estabelecimentos comerciais com atendimento ao público. Eu espero para sair o decreto-lei para ver ou não, mas digamos, tudo aponta nesse sentido, que é um espaço de convívio e penso que nem sequer estamos a prever uma situação de redução da lotação a 1/3. Aliás, a experiência, aquilo que nos diz é que, inclusive, penso eu, em outros países, já temos situações de cafés e pastelarias encerraram toda a atividade que não fosse exclusivamente a venda de pão. Isto é, ninguém vai tomar uma bica ao café, ninguém vai tomar um galão, ninguém vai tomar um doce. Portanto, vai ao café. Isto é, está numa perspectiva exclusivamente utilitária e de necessidades básicas. Isso é contra aquilo que diz, enfim, o decreto do Presidente da República e a medida adotada pelo Governo, que é não há ajuntamentos. Sim, num passeio, dentro do café, não há ajuntamentos. Vai ser restringida a circulação das pessoas. O estado de emergência tem essa grande vantagem que permite impor isso para bem de todos nós. A propósito da questão do civismo, ainda que há 2 dias estava a ouvir uma pessoa que tem ido a uma farmácia e, portanto, as pessoas estavam todas no lado de fora à espera de serem atendidas e todas, quase todas, mantendo a distância de 2 metros, mas havia 2 homens que estavam, digamos, próximos, 1 metro de cada um, estavam precisamente na conversa. E passou um carro patrulha da PSP, o guarda desceu e foi dizer-lhes que tinham de se afastar. Esteve bem a PSP. As pessoas, os 2 homens, acataram imediatamente esta instrução, às vezes nós extremos, infelizmente. Vamos ter que nos habituar. Isto também estiveram bem. A questão coloca-se noutra base, que é o seguinte: se os 2 homens tivessem dito nós não nos afastamos, nós criamos aqui um problema. Porque, repare, então a polícia prendia. Prendia como? Qual é o crime que estão a cometer? Eles estão infectados. Qual é a prova que nós temos? Isto é, cria-nos aqui constrangimentos que, se não for este civismo, esta cooperação, seriam difíceis de ultrapassar. Claro. Elsa Gomes, boa tarde. A Elsa liga da Terceira. Pode colocar a questão. Olha, boa tarde. Boa tarde. Olha, parabéns pelo programa que estão a dar. Agora, eu tenho uma questão para dar. É assim, eu gostei muito no que está a falar. É para falar muito direito. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Força. Como é que é? Eu não sei se está nessa coisa. Como é que é uma pessoa que está assim, vai à farmácia e no caso deixe, vai, a pessoa está cá fora, não é? Sim. Pronto, no passeio. Bem, a gente está por vírus. Quem tem uma neta que é asmática. Isso. E agora quero fazer a pergunta. E tem o meu companheiro que é diabético. O que é que eu hei de fazer? Pois. Ok. Muito obrigado. Elsa Gomes, ligou da Terceira, com 2 questões também pertinentes. Vamos tentar responder. E agora a Cristina Costa. Olá, Cristina. Boa tarde. Do Pico. Olá, muito boa tarde. Chamada do Pico. Sim, boa tarde, sim. Cristina Costa. Boa tarde. Olha, eu tenho uma questão para vos expor, se vocês conseguirem me responder. Vamos tentar. Isto é assim, o meu marido está empregado, eu estou desempregada e tenho uma bebé de 2 anos e 2 meses. E o que é que acontece? A bebé tem problemas respiratórios desde nascença e vai ter que ser operada ao nariz. E eu hoje liguei para a Segurança Social em Continente e o que me disseram foi que ele não podia vir para casa, receber do Governo, porque eu já estava em casa. E se ele me vem com isso para casa e eu acabei com problemas respiratórios? Se ele vem com isso, não percebi o que quer dizer. Se ele vem com o Covid-19, ok, o seu marido. se alguém lá pega. O seu marido, sim. Pois, isso aí está enquadrado, julgo eu, está enquadrado nas medidas da Segurança Social e naquilo que está decretado pela Autoridade de Saúde e, portanto, o que a mim me parece, o Dr. Fernando Rocha pode ajudar no raciocínio da questão, o que a mim me parece é que a situação está legal e prática, a senhora a tomar conta do seu filho em casa, se o seu marido for infectado, vai beneficiar de um isolamento que é ressarcido pela Segurança Social, que é pago pela Segurança Social, como se fosse uma baixa médica. Sim, mas a questão que estou pondo é se ele, ele chega um dia à casa e não sei se ele tem ou não, se ele apanhou esse vírus. Ele convive com a gente e tudo. E depois, dia depois é descoberto que ele tem isso. Ele já teve com a gente, já teve tempo da gente de apegar. Isso é tipo como claro. Tipo sarna, isso apega assim... Está bem. Ok, Cristina, vamos tentar responder à sua questão daqui a pouco. Isabel Silva, Liga de Terceira. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Faz favor.
É o seguinte, eu sou mãe de um recluso que está no estabelecimento criminal de Angra, que é uma prisão de alta segurança, como devem saber. Neste momento ele é diabético, tipo 1, não é? Porque está isolado, não recebe qualquer tipo de visita. Eu sou a mãe e sou a única autoridade oficial. As compras que são feitas através dos guardas prisionais não estão a chegar a tempo aos prisioneiros. Inclusive a parte, pronto, não é um bem essencial ele ser fumador, mas é fumador. Ele está em depressão grave, porque ele é tratado por um psiquiatra particular. Pronto, ele está a cumprir o resto da sua pena. No dia 6 de abril vai-se reavaliar o caso dele, mas tendo entrado o estado de emergência em que entrou, pronto, nem ele sai, não consegue, pelo menos esses que estão em fase final da sua pena, nem os guardas estão a cumprir, acho eu, entre aspas, para aquilo que me é dado conhecimento através dele, quando me liga, com 5 minutos de chamada apenas para a sua mãe, e as coisas não estão a chegar a tempo aos recursos. Quer dizer, os guardas saem, circulam livremente, podem levar o visto tal qual como uma mãe que está em casa, como neste momento, sou funcionária da Presidência de Bueno e estou sem trabalhar, estou em casa, não posso fazer teletrabalho porque não tenho computador em casa, mas preocupa-me a situação do meu filho, porque ela é diabetes tipo 1, além disso perdeu o seu pai há 1 ano, ele entrou em depressão grave, pronto, foi condenado a 2 anos e 10 meses de prisão, está já cumprido uns terços da sua pena. Nestes casos, não é de reavaliar a situação a nível prisional dessas situações. É complicado, penso eu. Isabel, obrigado. Pronto. Vamos agora para outra chamada. Francisco Dutra, Liga da Terceira. Francisco, boa tarde. Sim. Boa tarde. Fala aqui da Terra Cheia. Faça favor. Vitor Alves. Muito obrigado, boa tarde. Eu queria dar uma pergunta, uma palavrazinha ou duas. É assim, a gente trabalha numa empresa, trabalha nas obras, a gente trabalha. A gente tem um problema, a nossa empresa, na SAF, a mandar a gente para casa, se não sabe se vai ajudar aos privados, porque a gente... Muitas dúvidas, não é? Sim. Ok, muito obrigado, podemos responder. Muito obrigado, Francisco Dutra. Bom, temos aqui 4 questões, um pouco variadas, algumas não bem no âmbito daquilo que estamos aqui a discutir. Sim, mas já pode passar por elas transversalmente. Sim, podemos dar aqui uma palavrinha sobre ele, aliás, porque acho que merecem e justificam perfeitamente. Em relação à dona Elsa, a propósito da questão da farmácia, é evidente que se for à farmácia e se estiver a chover, é evidente que a chuva é uma situação que nos incomoda. Mas numa situação destas, como é evidente, nós temos de ponderar aquilo que está em jogo. A pessoa molha-se, protege na medida que for possível, ou entra e entramos numa questão de contágio. E nestas coisas, isto é, quando há duas coisas em conflito, quer numa questão de ir à farmácia e estar a chover, quer na questão da escolha de um tratamento ou a pessoa morre, há sempre uma ponderação dos interesses que estão em jogo. E a questão que se coloca aqui claramente é o seguinte: entre a pessoa correr o risco de contagiar e ser contagiada e o risco de eventualmente se molhar alguma coisa, é claro que a preferência é necessariamente por vai molhar-se um pouco, é incómodo, mas aquilo que se pretende proteger é um interesse superior e mais importante. Quanto à questão da dona Cristina Costa, que também coloca aqui uma questão perfeitamente pertinente e é uma preocupação muito legítima, nós estamos aqui, de certa maneira, perante pequenos dramas na casa de cada um, que são grandes dramas, porque são coisas muito importantes, que é o seguinte: é evidente que se tem um bebê especialmente frágil, sofre de asma, está em casa e se o marido apanha a infecção, é evidente que é um drama, mas a questão é, nós não podemos fazer de outra forma. As pessoas têm que continuar a trabalhar, têm que continuar a produzir e em relação a cada posto de trabalho estão a ser tomadas as medidas ou de fechar ou medidas de proteção e todos nós vamos correndo esse risco. Infelizmente, para esta senhora, para nós que todos estamos aqui. Portanto, não há muita forma de ultrapassar. Quando a pessoa diz que o marido não pode vir para casa porque está alguém em casa, eu penso que tem a ver com outra coisa, que é o seguinte, que é, o pai poderia vir para casa, teria o direito para prestar apoio ao filho que é menor de 12 anos e a questão que se coloca, o indeferimento é, já tem um dos progenitores em casa, portanto isso não é necessário, poderá vir para casa por outras razões que não esta. Quanto à dona Isabel, a questão do recluso, também é uma questão pertinente e compreendo, digamos, a preocupação e a angústia desta mãe, mas
o estabelecimento prisional tem as suas regras próprias, há uma lei própria sobre o regulamento do cumprimento das penas, em que prevê uma série de medidas de avaliação, questões de saúde, etc. E, portanto, eu penso que se há alguma situação que mereceria mais alguma atenção, eu penso que também as pessoas têm de intervir. E a cidadania deve ser exercida ativamente, dentro da legalidade, mas ativamente. Eu aconselharia esta pessoa, enfim, se me permite este modesto conselho, no sentido de pedir apoio à Segurança Social e à Ordem dos Advogados, para ser nomeado um advogado para intervir e expor e tentar fazer alguma coisa em relação a isto. Última questão, quanto à questão de Francisco Dutra, efetivamente estão a sair uma série de medidas de apoio para as empresas em dificuldades, para os despedimentos. Elas são muitas, têm saído muitas, isto é preciso, lá no escritório, estou a colocar precisamente um dos juristas só... um pacote de apoio à construção civil. Exatamente, isto é, um dos juristas lá do escritório está precisamente só a acompanhar isto, porque não podemos estar todos a consultar esta situação. A questão que se coloca, a outra questão é a conveniência, a suficiência e a correção destas medidas, se elas serão idênticas. Quando nós sabemos que em Portugal nós estamos com um pacote de 9 mil milhões e temos cerca de que é 1/20 do pacote espanhol, quando temos mais ou menos 1/5 do território, ou um pouco menos de população, e a França 300 milhões, e os Estados Unidos, com o Trump, enfim, tudo o que se diga, mas que vai injetar, já pensa em injetar diretamente dinheiro fresco na mão das pessoas. Claro. Isto é, estas medidas, e nós vamos ver daqui a alguns meses se vão ser positivas ou não, porque não sei se vão ser suficientes ou se não vão apenas arrastar-nos, digamos, num coma em relação a isso. É outra questão, mas há muitas medidas. Depois neste cenário, há empresas que assumem a letra, outras que procuram artimanhas, há formas de fazer render a questão, as férias, o layoff. Sim. Bom, isto é tudo muito complicado, foi tudo muito à pressa, não temos ainda. Mas o que é certo é que há um pacote de medidas. Estão a sair medidas e muitas. E algumas delas dirigidas exatamente à construção civil. É natural que sim, porque elas estão a sair em catadupa. Doutor Fernando Rocha, daquilo que foi a comunicação do Primeiro-Ministro, e já vamos a outra chamada, aquilo que foi a comunicação do Primeiro-Ministro, ele dizia concretamente as medidas que nós temos para já são para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas, gostava de ouvi-lo sobre esta questão. Dividiu as pessoas em 3 grupos. Um primeiro grupo em que estão incluídos os doentes infectados pelo coronavírus, nada de especial. As pessoas, esta população infectada vai ter apoio da Segurança Social e já está em isolamento e, portanto, tudo indica que o caso está resolvido. E depois, o grupo de pessoas de risco em que se incluem idosos com mais de 70 anos. E o terceiro grupo, que são os cidadãos que não têm mazela nenhuma, nem doença, nem suspeita e que vão circular pela rua. Ora bom, é nestes 2 grupos que gostaria de me concentrar algum tempinho, ouvindo a sua opinião sobre a restrição a que estão sujeitas as pessoas, primeiro, e depois a pena que sobre elas pode cair se não obedecerem àquilo que é decretado. Ou seja, isto não é para brincar, é mesmo para levar a sério, não é? Depende. Depende daquilo que sair no decreto-lei. E porquê? Porque se o decreto-lei disser que as pessoas, e penso que esse aí sairá, se as pessoas que estão sujeitas, estão infectadas, estão sujeitas a quarentena e, portanto, impossibilitadas mesmo de sair, etc., eu penso que isso vai dizer, portanto, a pessoa se sair... Agora vão entrar as forças de segurança... Sim. Portanto, comete um crime de desobediência, além de que, de acordo com o Código Penal em vigor, já, eventualmente, seriam punidas pela difusão de doença, porque sabem que têm uma doença e que estão a propagar. Em relação àquelas que são suspeitas e que estão em vigilância ativa, se o decreto também disser que essas pessoas estão obrigatoriamente confinadas à quarentena, é evidente que se violarem essa quarentena e houver essa ordem prevista no decreto-lei que vai sair, é evidente que também cometem o crime de desobediência e é punido criminalmente e podem ser, inclusive, detidas. No decreto de Marcelo Rebelo de Sousa está lá isso. Está a permissão. Exatamente. Está a autorização para. É preciso ver se o Governo vai tão longe. Exatamente, a questão é essa. Esta é a incógnita neste momento. A restrição, o andamento das ruas. Em relação à questão da circulação das pessoas, ao ouvir esta medida, pareceu-me claramente uma medida no decreto-lei de alguém que antes da declaração do estado de emergência já tinha dito que não era muito de acordo. Foi um pouco, digamos, sim, mas contrariado. E, portanto, daquilo que percebi, não haverá propriamente uma medida impositiva. E, portanto, isto acontece um pouco como aquelas proibições, que é proibido estacionar. Qual é a multa? Não há multa, então posso estacionar porque não acontece nada. A cerca sanitária, todos de acordo, não é? Em relação a isso, já está a funcionar em Ovar, isto é, na medida em que seja necessário impor, eu penso que sim, deve ser usada, porque isto é, se nós não criarmos este corte
radical. Isto, se nós não funcionarmos em simultâneo em relação à infecção, a coisa não se resolve. Porque, repare, se nós fizermos um isolamento de uma população e formos fazendo a seguir de outra, então o que acontece é que o vírus desenvolve-se numa zona, está, digamos, alojado, quando acabar o isolamento vai saltando uns para os outros. Isto tem que ser total e tem que ser em simultâneo, senão não funciona. Claro. Atenção, eu peço perdão de estar a meter numa área que é eminentemente médica, mas estou a falar apenas como leigo aquilo que o bom senso nos diz. No fundo, todos temos alguma opinião sobre sim, sem dúvida. Ora bem, vamos atender mais algumas chamadas. Teresa Pereira, Liga da Terceira. Olá, Teresa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, senhor? Pode fazer o favor de colocar a sua questão? Olha, a minha questão é o seguinte, está tudo certo o que estão a dizer e as quatelas que estão a fazer para empresas e tudo está tudo certo, só que nunca falam é nos presos, nos prisioneiros. Já acabámos de falar. Está mal porque acho que os prisioneiros estão ali dentro, precisam também de proteção, também são seres humanos. Acho que aqueles que, meio fraco entender, que aqueles que estão mais tempo estão quase a sair, que vêm de vir para casa, quem tem os seus familiares, que os podem receber, pode ser eletrónico ou aquilo que nós quiserem, entender isto e nunca ouvi falar nos prisioneiros. Obrigado, realmente Teresa. Acho que está mal. Muito obrigado. Está tudo ok. Ok, vamos referir-nos a isso, mas acabamos de dar a resposta na questão a uma nossa telespectadora e ouvinte que ligou anteriormente. Mais uma chamada de São Miguel, Elizabeth Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. É sim, senhor. A gente aqui em São Miguel estamos em lanterna, de vigilância, certo? A gente está fazendo o que o governo manda. Claro. Tem 2 menores, o senhor doente. Só que eu não acho justo como é que a gente pode ter trincados dentro de casa, com depressões, crianças querem brincar, querem pistola. Não pode. E como é que os aviões podem trazer turistas de outros países para São Miguel? Não acho justo. Ok, muito obrigado. Tânia Seabra, Liga também de São Miguel. Tânia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria que tu me tirasse. Sendo que a Arespa também não tem conhecimento, que é, já agora todos os estabelecimentos, não é? Cafés, restaurantes têm que estar fechados, correto? Os restaurantes que fazem takeaway vão manter-se abertos. Sim. Mas os cafés têm que estar fechados, correto? Correto. Eu gostaria de saber, já que a Arespa não consegue. Correto, quer dizer, vamos ver amanhã se o decreto, exatamente, se o decreto na listagem traz os cafés, mas parece-me que sim. Sim, mas nós já estive a verificar e aparece lá cafés com exceção de takeaway. Um café que não tenha no seu CAI o takeaway, eu gostaria de saber se pode atender clientes à porta fechada, um de cada vez, para não perder também o seu valor comunitário. Foi isso que eu ouvi. Sim. Mas, entretanto, vamos para mais uma chamada do Dr. Fernando Rocha para respondermos às 4 questões de enfiada. Décia Amaral, Liga também de São Miguel. Olá, Décia, boa tarde. Boa tarde. É só apenas uma informação. Sim, a minha mãe tem 68 anos. Ela é diabética do tipo 2 e é asmática. Só que ela fica com muito medo a respeito dessa doença do Covid-19. E ela fica com um assusto, porque aqui em Rabo de Peixe nós estamos a tomar regras de não sair de casa, só à mercearia, e aqui nas nossas mercearias só entra 4 pessoas de cada vez. Bom. E há outra questão que eu gostava de pôr também questão, é que os nossos maridos são pescadores e não vão para a pesca. Eu gostava de saber se o governo tem a mínima satisfação de nos dar, saber se vai apoiar ou não os pescadores. Saiu hoje legislação sobre isso, eu vi. Décia, nós já vamos responder. Obrigado pela sua questão. Doutor Fernando Rocha, vamos à análise destas 4 questões aqui colocadas. Em relação à Dona Teresa, ainda sobre as prisões, só acrescentar, nós já tínhamos falado sobre essa questão, as medidas, só muito rapidamente dizer à senhora, provavelmente não estava a ouvir, que há regras próprias sobre o cumprimento das penas e é preciso ver e eventualmente até pedir a intervenção de um advogado, nomeadamente até através do apoio judiciário, para ver o que é possível fazer, se justificar. Há coisas que não se conseguem fazer porque não se encaixam nas regras e, infelizmente, é preciso mesmo cumprir a pena. É evidente que, em termos extraordinários, poderia eventualmente haver uma situação de algum perdão de penas, no sentido de permitir a libertação de uma série de pessoas a cumprir pena, enfim, em alguns crimes, etc. Preciso ver que se nós, já há 15 ou 20 anos, que nós, penso eu, que nós não assistimos a nenhuma amnistia, mas quem recua há 30 anos,
Havia amnistias quando o Presidente da República era eleito, perdoava-se um ano, 12 meses no cumprimento da pena, a visita do Papa a Portugal, quando veio o João Paulo pela primeira vez, foi publicada uma amnistia, e isso permitia realmente, digamos, libertar uma série de pessoas. Neste caso, penso que já há muitos anos não é aprovada qualquer lei da amnistia, e neste caso só se fosse uma questão de força maior para justificar isto. Quanto à questão dos turistas, é evidente que essa é uma preocupação que é colocada, no sentido de nós estamos restringidos em casa, pessoas, como aqui se refere, com crianças e irrequietas em casas, depende também do tamanho das casas. Se for uma casa mais pequena, torna-se ainda mais difícil, porque as crianças têm uma vivacidade muito grande, e é evidente que temos alguma dificuldade em compreender como é que continuam a circular turistas, e tenho ouvido relatos de várias situações sem cuidados acrescidos. Eu penso que é uma situação a acontecer que realmente precisa de mais cuidado, até para tranquilidade e principalmente para a segurança. Se bem que dia a dia vai saindo alguma regulamentação da Autoridade Regional de Saúde, que vai restringindo um pouco mais exatamente as questões. Mas com a chegada da TAP e da Ryanair... essa é uma questão. É uma questão complicada. Eu no início referi isso e continuo com sérias dúvidas, porque parece que estamos a salvaguardar a unidade territorial a custo de não se tomar as medidas que são necessárias. E, portanto, eu penso que isso ainda merece alguma reflexão e alguma correção em relação a isso. Quanto à questão do restaurante e café, a questão de takeaway, há aqui duas coisas que me parecem distintas, que é o seguinte: uma delas tem a ver com o facto de não ter no seu CAI a questão do takeaway. Mas parece-me que, em termos materiais, se o café fechar ao público e apenas fornecer para fora, digamos, num funcionamento de take-away, isto é, eu penso que não estará a infringir a proibição em termos materiais, mas estará eventualmente a infringir, é uma norma contrarnacional no sentido de ter ser uma atividade para a qual não tem o Costa disse, concretamente referindo-se aos restaurantes, porque estiveram muito sob fogo nos últimos dias. Ele esclareceu, na restauração, os restaurantes devem manter-se encerrados, mas em funcionamento para serviços domiciliários e de take-away. Está abrangida aí, isto é possível precisamente fazer isso. Quanto à questão da Délia Amaral e a questão da mãe que tem receio, etc., é evidente, todos nós estamos apreensivos e temos que dar o apoio, quer em termos pessoais, quer às vezes em termos medicamentosos, que às vezes é necessário para situações de stress muito elevado. Quanto à questão do apoio dos pescadores, eu não conheço exatamente os apoios, mas o Vítor Alves já há bocadinho estava a dizer que da parte da manhã recordo-me ter saído algumas normas do Governo Regional dos Açores relativamente à pesca e relativamente aos apoios da pesca, restringindo alguns portos, concentrando as embarcações em 2 portos ou 3, e também falando de algumas medidas que vêm por aí. Sim, e de vez em quando tem havido reclamações, digamos, quem se sente que não está devidamente abrangido, também funciona como alerta para o Governo, como, por exemplo, ainda ontem ou antes de ontem estava a nível nacional o MIRA, portanto, dos agricultores de Portugal, precisamente a reclamar mais apoios, e penso que a questão chegará lá. Esperemos que com a audácia que é necessária, no sentido de nós não sussurrarmos daqui a 2 ou 3 meses, digamos, por esmagamento da nossa atividade económica. Dei nota daquilo que o Primeiro-Ministro disse em relação aos restaurantes. Antes de atender mais 2 ou 3 chamadas, digo apenas que, em termos de atividades económicas, ainda segundo as palavras de António Costa, existem negócios que terão de se manter abertos obrigatoriamente. Caso das padarias, das mercearias, dos supermercados, das farmácias, dos postos de combustível e dos quiosques. Tem a ver com aquilo que é o essencial, básico, para aquilo que é o necessário, até para a sobrevivência e a alimentação, exatamente, é isso. Pronto, todos os restantes estabelecimentos comerciais devem encerrar. Exatamente. E, portanto, acho que não vai haver aqui muitas dúvidas quando virmos a lista nas próximas horas. Eu penso que não. Eu penso que a lista virá, digamos, de encontrar aquilo que já é, digamos, a orientação e o levantar do véu por parte do Primeiro-Ministro. Boa noite, Pedro Viveiros. Viva, como está? Olá, boa noite. Viva, pode colocar a sua questão. Obrigado. Em primeiro lugar, portanto, quero dirigir a todo o auditório da FPP hoje. Obrigado pela oportunidade que me estão a dar. A minha questão vai diretamente para o Sr. Diretor Regional da Saúde e prende-se com o seguinte. Eu gostaria que eles, dentro dos possíveis, e aí no programa respondessem, o que é que acontece a todos os doentes com patologias diferentes que não o coronavírus. Ou seja, no seguimento do plano de contingência que foi acionado no Hospital de Vinho Espírito Santo, obviamente e compreensivelmente, mas existe uma série de doentes que estavam e continuam a ser seguidos assiduamente com outro tipo de patologias, e há uma série de pessoas que estão sem saber o que é que estão de fazer, se houver alguma situação, se dirigem ao serviço de urgência, se vão ao médico de família, e se o médico de família nos centros de saúde estão preparados atualmente para receber estes doentes com essas patologias que eram tratadas diretamente no Hospital de Vinhos e Espírito Santo.
Agradeço a oportunidade e fico então a aguardar a vossa resposta, se possível. É uma boa questão, Pedro Viveiros, para colocar nas conferências de imprensa que o Sr. Diretor Regional da Saúde faz todos os dias à tarde. É uma excelente questão. Com toda a atenção, claro. Celeste Santos, viva, boa tarde. Sim, boa noite. Venha à sua questão. É assim, senhora. O meu marido é um doente renal. Está em casa. Trabalha na pensão pública. Ele foi trabalhar no dia 17, mandaram-no para casa. Ele está na lista de quarentena. Ele, por acaso, se eu tiver que ir à loja comprar qualquer coisa, porque ele tem carro, só ele é que guia, ele pode sair comigo? Pode. Acho que sim. Se ele não tiver nenhuma impossibilidade física, pode. Pronto. E para a gente ter um papel, como ele pode sair de casa, onde é que nós podemos nos dirigir? Pois. Ok. Vamos tentar responder-lhe também. Obrigado, Celeste. João Raposo, boa noite. Boa noite. Pode colocar a sua questão. Olha, não sei se já colocaram a questão, mas era a seguinte. Agora as pessoas que são colocadas de quarentena em casa, de serviços públicos, etc., vão receber supostamente o mesmo ordenado, certo? Como é que as que são colocadas de quarentena. Sim, sim. Já lhe respondemos. É essa a questão? Sim. É essa, sim. Pronto, obrigado, João Raposo. Vamos, Dr. Fernando Rocha, vamos a estas 3 questões? Vamos sim. Sendo que em relação a estas 3 questões só vou responder para aí a 10% delas, porque a maior parte, 90%, não são da minha área. Em relação à questão que foi colocada para o Diretor Regional da Saúde, pronto, ele responderá, e acho que temos assistido com todo o interesse e todas as excelentes intervenções que ele tem feito. Daquilo que nós sabemos é que tem sido dada uma especial atenção aos doentes infectados com o Covid-19, mas enfim, dentro das possibilidades, sem se descurar, digamos, todas as outras patologias, como é evidente. Exato, como é evidente. Todos nós temos de fazer um esforço muito grande no sentido de não nos deslocarmos à urgência, nomeadamente em relação a uma gripe normal. Exatamente. A gripe, como diz o nosso povo, a gripe normal, como diz o nosso povo, cura-se em 30 dias, com tratamento cura-se em 29. Isto é, não faz diferença nenhuma, portanto temos de ter esta serenidade. Quanto à questão da Celeste Santos, eu gostaria de dizer que se o marido está em quarentena por suspeitas eu gostaria só de dizer uma opinião talvez um pouco diferente, se me permite, o Vítor Alves, que é no sentido de, dentro das próprias casas, quem estiver em quarentena por suspeita deve tentar, se possível, até evitar o contato com os outros membros, dentro do possível dos membros do agregado familiar, precisamente também para não correr o risco de, caso estar infectado, de contaminar os outros. Em relação ao João Raposo, eu realmente não posso responder a essa questão, porque em termos de uso de apoios ou não, eu não consigo dizer... O seu lugar esteve aí anteontem a diretora... qual é a situação concreta, o que é que recebe ou não consigo. A Presidente do Instituto de Segurança Social dos Açores esteve aí no seu lugar anteontem e respondeu exatamente esta questão, que é as pessoas que estão de quarentena decretada pela Autoridade Regional de Saúde têm direito... É um caso de força maior, recebem o salário o reembolso da Segurança Social. Portanto, creio que fica respondido. Muito bem. Mais uma chamada, Graça Borges. Viva, Graça, boa tarde. Boa noite. Venha à sua questão. Eu queria só explicar, para que ficassem a saber, um pouco do que se passou no aeroporto hoje com os passageiros retidos para a quarentena. Agradecemos-lhe, seja rápido então. Nós chegamos... A senhora vinha no voo também? Sim, vinha no voo de Lisboa. Não nos avisaram de nada que não íamos para São Jorge, que eu ia para São Jorge. Quando chegámos, disseram que tínhamos que fazer quarentena, para assinarmos a quarentena. Em São Miguel? Em São Miguel. Estou em São Miguel. Esperámos cerca de 2h30 pelas senhoras assistentes sociais, sem pensar no contágio numa sala, sem casa de banho, com crianças, sem água, sem nada, sentados no chão. Aí já não havia problema de risco de contágio, onde nos foi dito depois que não tínhamos nada a participar, que era tudo por nossa conta. E cá estamos a pagar pensão e alimentação. Muito bem, registro aqui este caso. Vamos tentar encontrar resposta para ele nas próximas horas. Muito obrigado. Obrigada. Paulo Medeiros, Liga também de São Miguel. Boa noite. Sim, boa noite. Venha à sua questão, Paulo. Boa noite. Eu trabalho no ramo da construção civil e eu tenho uma série de dúvidas em relação à situação de compra de materiais de construção civil, a nível de materiais de construção civil, se as lojas de ferragens vão fechadas ou se vão estar abertas. Pois, o melhor é aquilo que já temos dito ao longo do programa. Mas vamos responder às questões todas de uma vez só. Julgo que não há mais chamadas. Pronto, vamos lá então a estas questões. Bom, em relação à questão das ferragens,
eu penso que em termos de funcionamento da indústria com devidos cuidados, é natural que o decreto não impeça o fornecimento, enfim, até para continuar a construção civil, embora com as limitações que podem existir depois, a jusante, isto é, no facto de se poder estar a trabalhar ou não, mas temos que esperar para ver quais as restrições em relação a isso. Em relação a esta questão colocada pela espectadora Graça Borges em relação ao aeroporto, é evidente que isso, na minha opinião, é grave. É grave porque começa nas próprias autoridades, por incapacidade, por ignorância ou por descuido, mas nas próprias autoridades, isto é, que querem impor um certo e determinado comportamento, elas por si, isto é, não conseguem fazer isto e nestas circunstâncias até em termos de humanos muito desagradáveis, não é? Claro. Isto é, a própria retenção teria que ser feita já em condições de distanciamento, de assistência, principalmente com crianças. E, portanto, fica aqui, isto é, não vamos crucificar ninguém aqui em relação a isto, porque as coisas podem acontecer, mas é fortemente reprovável e penso que penalizou muito estas pessoas e, portanto, penso que temos de ter cuidado para isso não voltar a acontecer, como é evidente. Claro. É evidente. Vamos ter tempo ainda para atender aqui mais uma chamada, que vem exatamente a terceira. Fernando Rocha, certo? Bom, não, já não é possível, a chamada entretanto caiu. Se o Fernando Rocha puder ainda ligar, teremos todo o prazer em atendê-lo. Bom, a caminho já do final. Estamos, em conclusão, aqui perante a expectativa da tal listagem que vai sair, da clarificação destas medidas que o Governo vai tomar. E, Dr. Fernando Rocha, espera-se que seja tudo, enfim, eficaz para também eficaz combate a este inimigo. Sim, esperamos que sim. Aliás, o objetivo é este, isto é, todo este trabalho da declaração do estado de emergência, a concretização das medidas, o fim, no fim de contas, e como se diz no preâmbulo, o fim é debelar precisamente a epidemia. E, portanto, não posso deixar de dizer que se as medidas não surtirem efeito, é evidente que são um falhanço dessas medidas. As medidas têm um propósito. As medidas não são um fim em si mesmo, são um meio para atingir um fim. E, portanto, espero que elas sejam eficazes e que o Governo também tenha a coragem de, se rapidamente se revelarem que não são as mais adequadas, isto é, tomar todas as medidas necessárias para bem da saúde pública neste quadro. Carmen Ventura, Liga de São Miguel. Olá, Carmen, boa tarde. Olá, Vítor, boa noite e boa noite também. Nossa colega Carmen Ventura. Sim, senhor. Olha, peço imensa desculpa de estar a incomodar a esta altura, mas é o seguinte, eu acabo de vir de uma grande superfície comercial, onde tudo estava a decorrer muito bem, com as devidas distâncias, funcionários com luvas, tudo isso, mas as pessoas também pensam que os jornalistas sabem tudo. E fui abordada por várias pessoas de idade, portanto, pessoas idosas, que me questionaram sobre a questão dos autocarros. Como é que ficam em casa, como é que há uma série de medidas de restrição e de apelo ao isolamento social e depois nos autocarros vem tudo ao molho e fé em Deus. Não pode Era ser, com não é, isso Carmen? para esclarecer as pessoas neste Claro, já como sabes, Carmen, também medidas restritivas para os autocarros, desde a desinfecção até à lotação, que tem de ser um terço. E portanto, falta aí a fiscalização. Aqui nos Açores resta saber se já estão a ser adotadas. Vamos, com certeza, tratar disso em serviços noticiosos, mas era para dar uma resposta às pessoas que me abordaram há coisa de uma hora numa superfície comercial e com certeza que estão a ouvir, porque pensam realmente que temos as respostas todas. Há muita gente nas nossas ilhas que necessita do autocarro. Eu gostaria só de dar uma pequena resposta à Carmen Ventura, que é quando dizem que as pessoas pensam que os jornalistas sabem tudo. Eu penso que os jornalistas sabem quase tudo e ainda bem. Em relação a esta questão das medidas, eu penso que a Direção Regional de Saúde e as autoridades sanitárias têm que dar explicações em relação a isso e também informarem daquilo que é necessário fazer, porque é preciso intervir efetivamente muito rapidamente. Eu li na imprensa que, pelo menos na terceira, já há algumas medidas em relação aos autocarros. Sim. Em São Miguel não tive ocasião de ler ainda a imprensa de hoje de São Miguel, mas sei que na terceira já há desinfecção de autocarros. Sim, tem que ser tomadas essas medidas. Material e literatura de aviso, que de resto é igual à literatura que circula por aí, e que há de facto uma preocupação com a lotação do próprio autocarro. As pessoas não estarem em cima que passam a circular em horário de fim de semana. Sim, passa o horário mais restrito. Isso já está em vigor. Pronto, já está em vigor, portanto parece-me uma boa medida e não deverá fugir muito daí.
Dr. Fernando Rocha, agradeço-lhe esta disponibilidade para estar aqui connosco. Obviamente não podemos responder a todas as questões, também não é da nossa área, nem da sua, nem da minha. Tentámos criar aqui, de facto, um espaço para responder, dentro do possível, algumas questões que emergem do decreto de Marcelo Rebelo de Sousa, que autoriza o Governo a tomar medidas neste cenário do estado de emergência. Aconselho-os vivamente, e creio que o Dr. Fernando Rocha também, a estarem atentos nas próximas horas, através da internet ou da comunicação social, àquilo que vai ser o decreto final do Governo e da aplicação das medidas. Certamente nas próximas horas, também aqui na Rádio Pública, na Televisão Pública, terá toda a informação que necessita. Foi um prazer estar consigo. Até amanhã.